Então, pessoal, para dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a União Europeia, a gente vai também falar sobre a atual situação da União Europeia. Nós tivemos, em 2008, a segunda crise do capitalismo, né? Em 1929 tivemos uma grande crise econômica, onde a maior bolsa dos Estados Unidos, que é a de Nova York, ela quebrou devido à alta produção, né, no início da industrialização estadunidense de vários países. E com isso, houve uma crise mundial em 1929, que atingiu o mundo inteiro. Obviamente que todos estão conectados a várias bolsas do mundo, principalmente a dos Estados Unidos. Em 2008 aconteceu novamente uma nova crise do capitalismo e aí quem foi o pivô novamente foi os Estados Unidos, por ser a economia pioneira, né, no topo do mundo, ela vem atingir o mundo inteiro, tá? Todas as economias. Então, nessa crise de 2008, foi uma crise imobiliária. O dólar estava muito valorizado, né? E aí os bancos norte-americanos começaram a emprestar muito dinheiro, né? E consequentemente os imóveis, né? As casas ficaram mais baratas. E como as pessoas estavam tendo um crédito muito grande para comprar os imóveis, igual aqui no Brasil, o Minha Casa Minha Vida, né? A pessoa que tem crédito, né? Que dá para conseguir fazer entrar no programa, ela consegue comprar uma casa, mesmo que seja mais humilde, mas que ela consegue comprar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Não sei atualmente como está o programa, mas isso existe. Nos Estados Unidos, isso também aconteceu. Só que aconteceu de uma forma muito acelerada. Consequentemente, acabou o dinheiro dos bancos, porque eles não tinham mais para quem emprestar. E a moeda começou a desvalorizar. E ao desvalorizar, foi desvalorizando em cadeia. E a população local não tinha mais dinheiro para conseguir pagar os empréstimos que tinham feito para comprar as casas. E aí houve essa queda da Bolsa de Valores novamente. Com essa crise, que foi uma crise muito grande, até dizem os estudiosos, economistas, que foi até pior do que a de 1929, atingiu o mundo inteiro, principalmente os europeus, tá? Que são grandes investidores no país norte-americano. Os países europeus passaram por essa crise, né? E muitos ainda tentando se recuperar, né? E esses aí fazem parte da União Europeia. Com isso, a União Europeia teve uma queda muito grande no valor da sua moeda, que é o euro, por vários países terem entrado em crise, tá? Desestabilizou o bloco, porque o bloco ele só funciona, gente, se todos os membros tiverem uma economia equilibrada e todos participar financeiramente, igualmente ali, ó, mensalmente, para que o bloco funcione as suas atividades, tá? E nesse caso da crise, como atingiu a todos, não conseguiu, principalmente teve países que foram os mais atingidos, foi Portugal, Espanha, Grécia, né? Esses países que foram muito atingidos, eles passaram necessidades enormes, principalmente a Grécia, que posteriormente foi expulsa do bloco, né? Hoje ela já está de volta, mas nesse período ela foi expulsa do bloco. Só que com a retomada da economia da União Europeia, apesar dela ainda estar meio desestabilizada, ainda é um grande bloco, ainda tem uma grande economia. No final de 2017, no ano de 2017, o Reino Unido, né, que é formado por Inglaterra, Escócia, Países de Gales e Irlanda do Norte, o Reino Unido decidiu sair do bloco, tá? Com a seguinte campanha de que não estava valendo a pena fazer parte do bloco da União Europeia, principalmente porque nesse período estava tendo muitos ataques terroristas à Europa, o que não é muito
difícil de acontecer, porque os europeus foram os países, foi o continente, né, onde possui vários países que colonizaram praticamente o mundo inteiro, principalmente o que nós dizemos hoje de países subdesenvolvidos. E esses países tem muitos revoltados, né, que se revoltam contra aqueles que os exploraram, que são os europeus. Por isso, esses terroristas acabam se filtrando no continente, em alguns países, e causando terrorismo a várias populações europeias, principalmente o Reino Unido, né, a Inglaterra, a França, a Alemanha, né, e até mesmo parte da Rússia e Moscou. Então, esses conflitos, né, de terroristas causou um certo medo em relação a população do Reino Unido. Então, esse foi um dos motivos de campanha para a saída do Reino Unido do bloco. Outro motivo de campanha, né, para a saída do Reino Unido do bloco foi a questão da moeda, né, que eles utilizam a moeda libra esterlina e a União Europeia utiliza o euro. Já aí começa a incompatibilidade. E a libra esterlina ela vale mais do que o euro. Então começa a haver uma divergência aí que não pode acontecer dentro de um bloco. Outra questão também é a dos refugiados, né? Há vários países em crise econômica que não conseguem se retomar dentro da globalização, devido às crises que teve no mundo, e também a questão de guerras civis que têm ocorrido devido a questões financeiras ou doenças. Muitas pessoas têm fugido de seus países e eles procuram os lugares mais ricos do mundo para ir morar. Nesse caso, países europeus, da parte ocidental. Então, com o medo de tantos refugiados, de tantos imigrantes irem para a Inglaterra ou para o continente europeu, isso fez com que o Reino Unido também desejasse sair da União Europeia. Porque a União Europeia, como vocês lembram, tem todos os acordos de um bloco. E um deles, que é o mercado comum, dá liberdade da pessoa circular de um país para o outro sem precisar do visto, né? Então, se você tem um visto principal dentro da União Europeia, você consegue circular todos os países membros, sem precisar de um visto. Por exemplo, você está na Alemanha, vai para a Inglaterra, você não precisaria de um visto para ir para a Inglaterra, você já tem um visto principal. Então, isso causou um certo medo ao Reino Unido, porque os imigrantes poderiam tomar os empregos dessa população da União Europeia, do Reino Unido. Então, foi um outro motivo primordial. Esses motivos, gente, eu vou passar para vocês depois, digitadinho, também para vocês terem no caderno, tá? Essa questão do Brexit, então, iniciou em 2017 uma votação, colocando esses motivos: medo dos terroristas, de refugiados, né, imigrantes, a questão da moeda, da questão da economia, tá? E algumas discórdia, né, discordância do Reino Unido com a União Europeia. Então, fez com que o governo britânico decidisse fazer um plebiscito. Plebiscito é uma votação, né, em que você pergunta à população, em que o governo pergunta à população sim ou não. Nesse caso, a pergunta foi feita para a população, então foi às urnas para votar. Se eles aceitavam sair da União Europeia ou não. Devido aos argumentos do governo britânico e as campanhas, mostraram para a população ficou dividida, né? E, em sua maioria, decidiram. 51% da população decidiu que deveria sair do bloco da União Europeia, o que causou, então,
um processo, né? Para que um país membro saia do bloco, ele precisa de fazer um processo, participar de um processo. Que processo é esse? Quebra de contrato. Então, são vários contratos, vários acordos que eles vão ter que quebrar, né? Aqueles acordos que nós estudamos: zona de livre comércio, a união aduaneira, união monetária e também o mercado comum. Dentro desses acordos tem contratos econômicos entre uma empresa que tem na União Europeia e uma empresa que tem no Reino Unido. Então, isso vai dar conflito. Sem contar aquelas pessoas que circulam, que trabalham no Reino Unido, que o Reino Unido é uma ilha, moram no Reino Unido e trabalham na parte continental da Europa continental, né? Ou então vice-versa, mora na parte continental e trabalha no Reino Unido, então tem essa livre circulação normalmente, com a questão do bloco. Com a saída do bloco, com o Reino Unido saindo do bloco, isso não mais vai existir. Então vai criar também desemprego, vai criar uma situação econômica complicada. Mas para os governantes britânicos, isso seria resolvido gradativamente e a população, isso seria vantajoso para a população britânica. Mas hoje a população britânica vê que não é vantajosa a saída da União Europeia. Mas como já foi votado, não tem como voltar atrás, né? E desde 2017 até o final do ano passado, de 2019, vem tendo esse processo de saída, entrar, vai sair, não, sai, não, né? Então, as multas que o Reino Unido vai ter que pagar para a União Europeia por quebra de contrato. Então, por conta disso, começou a ter algumas divergências, tá? Em relação à saída do Reino Unido. Por o jornal inglês, eles deram esse apelido, né, de Brexit. Né, BRE. Não, perdão. BR é de Britannic. Exit, EXIT, é de saída. Então, saída dos britânicos. Então é isso, gente. A saída dos britânicos e os motivos pelo qual eles saíram da União Europeia, tá bom?